10, vamos ler do 7 ao 10, ok? João 10, capítulo 7 ao 10. Todo mundo achou? Então diga glória a Deus por isso. Aleluia. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, pois, e afirmou de novo. Preste atenção que ele afirmou de novo, viu? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a tua palavra, Deus. Palavra santa, palavra eficaz, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que liberta. Porque o Evangelho, Pai, é a base da vida. Porque o Evangelho, Santo Deus Todo-Poderoso, é o sustentáculo no qual nós devemos nos apoiar todos os dias, Deus. Para que nós possamos ter uma vida com propósito, para que nós possamos ter uma vida com esperança, Deus. Para que possamos ter uma vida, Papai, segundo a vontade e o querer do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Graças a Deus. Peço ao Senhor que o Senhor, Papai, possa nos usar nessa noite, Papai, segundo o que aprover o coração do Senhor. Ah, Deus, que eu diminua tudo de mim, para que o Senhor ache espaço para agir e através de mim. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Perdão, sentado no pé, você já sabe. Amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, no dia de hoje, vamos falar sobre Páscoa. Amém? E a Páscoa que nós cristãos celebramos é a Páscoa que nos lembra, que nos traz a colação, que nos traz à mente a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Essa é a Páscoa que nós crentes devemos cultuar, devemos preconizar, devemos empreender no nosso dia a dia, na nossa caminhada. A palavra Páscoa é uma palavra que deriva do hebraico e ela quer dizer Pesach. Pesach. O que é que significa esse Pesach? Esse Pesach significa passagem. Passagem. Aí você vai perguntar, aí, mas pastor, que passagem é essa que traz na Páscoa esse significado? É a passagem da morte para a vida. É a passagem de uma vida sem sentido. É a passagem de uma vida medíocre para uma vida com sentido, não só aqui, mas na glória. Porque preste atenção, nós precisamos entender que é o seguinte, que nós estamos aqui, nós somos passageiros aqui, que a nossa pátria está no céu, é onde iremos encontrar com o Senhor. Então é preciso que nós entendamos isso, é preciso que nós mensuremos isso, porque muitas vezes as pessoas elas se apegam às coisas daqui, elas se apegam àquilo que elas estão vendo com seus olhos naturais, mas não pode ser assim, porque a nossa vida não se resume a isso. A nossa vida é muito mais do que isso. A nossa vida é muito mais do que uma vida aqui, é muito mais do que aquilo que nós experimentamos aqui. Não, nós temos a esperança da glória, nós temos a esperança
vivo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós extraímos da Bíblia duas espécies de Páscoa. Uma Páscoa que foi estabelecida no Velho Testamento, e essa Páscoa do Velho Testamento, ela é um marco da libertação do povo do Egito, do povo de Deus do Egito. Então, ou seja, essa Páscoa é a origem da libertação do povo de Deus daquele cativeiro de mais de 400 anos que eles experimentavam. E essa Páscoa é uma Páscoa que ainda hoje ela é comemorada uma vez por ano pelos judeus não messiânicos, ou seja, aqueles judeus que ainda esperam a volta do Messias, aqueles judeus que ainda esperam a volta do Senhor, porque não creram que Jesus, o Jesus vivo e verdadeiro que veio, é o Jesus que eles esperam. Então ainda hoje eles praticam essa espécie de Páscoa. Mas a Páscoa que nós cristãos celebramos é uma Páscoa que ela é alicerçada, que ela é apoiada na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Páscoa, e nós vamos falar dela essa noite. Essa é a Páscoa que nós comemoramos aqui nesse lugar, nessa noite. Essa Páscoa. Essa Páscoa, nós vamos falar dela. Mas eu queria dizer para você que essas duas espécies de Páscoa, ou seja, a Páscoa do Velho Testamento com a Páscoa do Novo Testamento, elas se conversam, elas se falam. Mas como assim, pastor? Eu explico. Olha só, lá em Êxodo 12, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele diz para os judeus, eles dizem para ele: olha, vocês vão sacrificar o cordeiro ali perfeito, para que vocês façam uma ceia, e o sangue desse cordeiro vocês vão marcar a entrada, os umbrais das portas de cada um dos judeus. Preste atenção, quando nós vivenciamos isso, na verdade, nós estamos diante de uma sombra do Senhor Jesus. Nós estamos diante de uma tipificação do Senhor Jesus. Ou seja, aquele ato de imolar um cordeiro, aquele ato de sacrificar um cordeiro, para que aquelas vidas fossem salvas, para que aquelas vidas, elas, ou seja, não estivessem dentro do contexto do anjo da morte que passaria por aqui. Na verdade, esse ato é um ato que está apontando exatamente para a vida do Senhor Jesus. Está apontando para a vida do Senhor Jesus. Então veja bem, então isso é uma tipificação do Senhor Jesus. Agora, a Páscoa que nós comemoramos, a Páscoa que nós vivenciamos, ela é diferente. Ela não é uma Páscoa apoiada apenas na sombra de Jesus. Ela não é uma Páscoa apoiada apenas na tipificação de Jesus. Não. Sabe por quê? Porque Jesus veio. Ele veio exatamente conforme estava previsto. Exatamente da maneira que estava previsto. Jesus veio. Ele veio, mas ele não só veio. Ele veio e ele também passou pelo sacrifício da cruz. Passou pelo sacrifício da cruz e morreu. Mas ele não só veio e passou pelo sacrifício da cruz e morreu, mas a morte não pode detê-lo, mas a morte não pode deter o autor e consumador da vida, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Glória! Ele ressuscitou no terceiro dia e está à destra do Pai, pronto para cumprir a última
Estava até umas 2 horas atrás, com 38, já passou para 38,5 de ferro. Mas nós vamos estudar esse vídeo. Amém? Então, presta atenção, estão retomando o que eu estava dizendo. Então, vem para a festa do reinado de 1000 anos. Mas é claro que isso, depois haverá a batalha de Armagedon, e depois o Senhor calará de uma vez por toda, a boca do diabo, e calará também o agir do diabo, porque ele será lançado no lago de enxofre para fazer companhia à besta do falso profeta, que a essa altura também já foi lançado. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa quando nós começamos a perceber tudo aquilo que o Senhor fará por nós. Você é parte disso, igreja. Você é parte desse projeto maravilhoso, desse projeto vitorioso que teve a sua origem na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém. A nossa esperança voltou lá. Agora pergunto para você: será que aqui nessa noite tem uma igreja que almeja toda essa maravilha? Será que tem uma igreja que almeja tudo isso que eu falei? Aleluia! Será que você é uma igreja que vai reinar com Ele? É uma igreja que vai com Ele? É uma igreja que anseia na volta do Senhor? É uma igreja que ama o Senhor? É uma igreja que ama o Evangelho? Será que essa igreja está aqui nessa noite? Será que essa igreja está aqui? Se essa igreja está aqui nessa noite, se manifeste no seu lugar. Porque Jesus é vida, porque eu sou a vida. O Senhor Jesus, no diálogo lá com Marta, irmã de Lázaro, aquele episódio da morte de Lázaro, o Senhor Jesus, lá em João 11, no capítulo 25, ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Preste bem atenção. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo para Marta naquele momento? Ele estava dizendo para ela: a morte natural não é o fim. A morte natural não é o fim, pelo contrário, é uma porta que se abre para a vida eterna. É uma porta que se abre para a vida eterna juntamente com o Senhor. É viver eternamente com o Pai. Glória a Deus. Por isso não devemos temer da morte. E aliás, é isso que o Senhor fala lá em 1 Coríntios 5:1. 1 Coríntios 5:1. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala. Amém? 1 Coríntios 5:1. Diz o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Então, uma casa não feita por mãos humanas, mas um tabernáculo no céu.
Então é isso. Então é a vida que o Senhor nos dá. É a vida que o Senhor nos dá. Eu queria agora com você falar um pouco da primeira Páscoa. E aí abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia em Êxodo. Êxodo, nós vamos ler primeiro o versículo 3. Amém? Qual? 12. Êxodo 12. Nós vamos ler os versículos 3 e depois do 11 ao 13. É segunda. É 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:1. É segunda. Ok? Não, agora é esse. Agora é esse. Coríntios foi antes. Coríntios já passou. Agora estamos no êxodo. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos lá para o versículo 11 agora. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa de quem? Do Senhor. Páscoa do Senhor. Versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Amém, queridos? Amém. Preste atenção. Você poderia perguntar para mim: mas por que o Senhor pediu para que fossem marcadas todas as casas ali? Será que o Senhor não sabia? Será que ele não tinha conhecimento do seu povo, do povo do Egito? Não, meu amado. Claro que ele sabia. O Senhor, ele sabe todas as coisas. Cada uma daquelas pessoas, ele as conhecia antes da fundação do mundo. É isso que está lá em Efésios 1, no versículo 4. Ele conhecia cada um. Mas olha só aqui, que é algo interessante que eu vou lhe falar agora. Preste atenção. O Senhor, ele ordenou que os hebreus marcassem a entrada da porta. O Senhor prometeu que nos levaria para a terra prometida, para a Canaã. Mas o Senhor não obrigou que eles assim o fizessem. O Senhor não impôs isso para absolutamente nenhum deles. Então preste atenção. No momento que aquelas pessoas, no momento que os hebreus, eles aderiram ao mandamento do Senhor, eles estavam dizendo: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor é Deus, e é um Deus que vai me tirar daqui do Egito, e eu vou chegar em Roma. Eu creio porque o Senhor é Deus. Então aquele momento, amado, era um momento em que as pessoas mostravam a fé. É isso que o Senhor queria. O Senhor sabia onde devia passar, onde o anjo da porta devia passar e onde não devia passar. Mas aquele era um ato. Não, o
Senhor era um nato, o hebreu, para que a fé dele fosse externada ali naquela hora, para que ele dissesse: não, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E mais, no momento em que eles marcam ali, no momento em que eles delimitam ali, através do sangue, ali o Senhor está dizendo: olha, esse é um território no qual o inimigo não tem autoridade. Aleluia. Esse é o território no qual o inimigo não vai tocar, porque ali estão os meus escolhidos, porque ali está o meu povo. E o Senhor diz isso aqui nessa noite: esse é um território que o inimigo não pode meter o dedo, porque cada pessoa que está nesse lugar tem a marca do Cordeiro em si, tem o seu Espírito Santo de Deus gravado no meu coração. Saiba, meu amado, saiba, minha amada, que o diabo não tem autoridade sobre a sua e sobre a minha vida, porque nós somos filhos do Senhor. Porque nós somos os filhos do Senhor. Amém, Deus. Então foi exatamente isso. Aleluia. Exatamente isso. Ou seja, então, naquele território ali, era um território onde o inimigo não tinha autoridade. Não tinha autoridade. E ao mesmo tempo, no momento em que você sacrifica aquele cordeiro ali, aquele cordeiro estava apontando para o Senhor Jesus. Estava apontando para o Senhor Jesus. Aquele cordeiro ali era uma precipitação, era uma tipificação do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é bom, e a todo tempo Ele é bom. Preste atenção. O Senhor Jesus veio, e a partir da vinda do Senhor Jesus, agora nós não precisamos mais de tipificação, nós não precisamos mais de uma sombra de um sinal, porque agora nós temos o Cordeiro Santo conosco. Agora nós temos o Cordeiro Santo junto de nós, porque Ele veio. Agora, eu não preciso mais de um homem, um sumo sacerdote, que uma vez por ano adentra no Santo dos Santos, para que os meus pecados sejam perdoados. Não precisamos mais disso, porque hoje nós temos o Cordeiro Santo que nos leva até o trono do Pai, que nos leva até o trono da graça, que nos leva até o trono da vitória. Nós temos. Você e eu, nós temos isso. Nós temos. Glória a Jesus. Preste atenção. Nós vamos falar então da outra espécie de Páscoa, que é a Páscoa exatamente que nós estamos comemorando nos dias de hoje, que é exatamente a Páscoa que reflete a vinda do Senhor Jesus. É exatamente a Páscoa que reflete a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a Páscoa que nós estamos comemorando aqui essa noite. Lá no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 50 e 51. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor Jesus ele estava ali na cruz, e chegou um momento em que ele disse assim: está consumado, está consumado, Aleluia. está consumado.
Naquele momento, a palavra diz que o véu, aquele véu que separava o santo do santo dos santos, aquele véu que se rompeu de cima embaixo. Aleluia. Aquele véu se rompeu de cima embaixo. Ou seja, a partir daquele momento, eu não preciso mais de uma intercessão de um homem, para que eu, através dele, vá até o trono do Pai, vá até o Santo dos Santos. Eu posso ir agora, através do sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, me proporcionou essa verdade, me proporcionou essa realidade. E é isso que nós temos hoje, é isso que você tem hoje, é isso que eu tenho hoje, um acesso direto ao trono. Aleluia. Um acesso direto ao trono da glória. Glória a Jesus. Você pode, amado, você pode hoje entrar, porque o novo caminho foi aberto. Você pode, eu posso, não há mais limite, não somos mais limitados, nós agora temos acesso ao trono da glória. Temos acesso ao trono da glória. O caminho está livre. O caminho está livre. Tem algo interessante que parece ser um contrassenso. A Páscoa, ela estava sendo comemorada ali pelos judeus exatamente no momento em que o Senhor Jesus é preso, exatamente no momento em que ele é levado à cruz. Nós poderíamos pensar, mas que contrassenso, né? Então, comemorando a Páscoa, e exatamente nesse dia o Senhor Jesus é preso. Não é um contrassenso. Isso não é um contrassenso. Pelo contrário, nós precisamos entender que há uma fusão entre a Páscoa que aconteceu, que foi instituída no Velho Testamento, e a Páscoa que nós hoje comemoramos. Naquele momento estava acontecendo o seguinte: as duas estavam se juntando. Naquele momento havia um eco que repercutia em todos os lugares, para dizer: nós agora temos uma Páscoa com o Cordeiro, mas não um Cordeiro falho, não um Cordeiro imperfeito, mas um Cordeiro santo, um Cordeiro sem mácula, sem mancha. Agora a Páscoa não é mais uma glorificação de Jesus, a Páscoa agora não é mais uma glorificação de Jesus, a Páscoa não é mais a sombra de Jesus, mas a Páscoa para nós hoje, nesse lugar, é a presença do próprio Jesus. É a presença dele. Ele está nesse lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Ele está aqui porque hoje estamos reunindo uma igreja aqui. Uma igreja para comemorar. Uma igreja que reconhece Jesus. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Jesus, eu reconheço que o Senhor é aquele, sim, que abriu as portas para que eu possa entrar na glória, para que eu possa estar face a face com o meu Pai, face a face com o Cordeiro, face a face com o Espírito Santo, face a face com a noiva do Cordeiro. Isso é algo extraordinário. Aleluia. Isso é algo indescritível. Glória a Deus. Isso é algo maravilhoso. Quando nós estabelecemos um paralelo, um paradigma entre as duas Páscoas, a Páscoa do Velho Testamento e a Páscoa
do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós percebemos o seguinte: todas elas, tanto a do Velho Testamento quanto a Páscoa que comemoramos nessa noite, ela é uma porta que nos leva, que nos tira do cativeiro. É uma porta que nos tira do cativeiro. A Páscoa do Velho Testamento, ou seja, naquele momento foi aberta uma porta que tirou os hebreus, os judeus, daquele cativeiro no qual eles estavam inseridos. A Páscoa de hoje, a Páscoa que comemoramos hoje, foi uma grande porta, uma porta que nos libertou do pecado, uma porta que nos levou, que permitiu que nós chegássemos até o trono da glória. Então é sempre uma porta, tanto a Páscoa do Velho Testamento quanto a Páscoa do Novo Testamento são portas que se abrem para nos libertar. São portas que se abrem para nos libertar. Foi aberta uma grande porta que permite que você hoje seja livre, que permite que você não esteja amarrado pelo pecado, que permite que você não esteja amarrado pelas coisas do mundo, aprisionado pelas coisas do mundo. Não, você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Nós somos livres do Senhor hoje. E eu volto a dizer, se somos livres do Senhor, é porque um preço foi pago, é porque o Senhor se sujeitou, Ele se doou por cada um de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui comemorando, confraternizando da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É conforme eu falei, você hoje não precisa mais de um intermediário. Você hoje não precisa mais de um homem falho e pecador como você, para que você possa ter a expiação dos seus pecados. Mas hoje nós temos o trono do Senhor. Aleluia. E podemos adentrar nele no momento que nós quisermos. Glória a Deus. No momento que nós desejarmos. O caminho está livre. A porta está aberta. Aleluia. A porta está aberta. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Ei, o Senhor Jesus abre essa porta para mim e para você. Ela está aberta. Pode entrar. Pode entrar. Ela está aberta. É interessante que nesse texto que nós lemos ali no início, que fala exatamente de uma porta, e essa porta se chama Jesus. Aleluia! Prestem atenção, lá no Velho Testamento, quando João abriu uma porta para que os hebreus se libertassem, ele abriu uma porta para todos, absolutamente todos os judeus, mas só entrou por aquela porta quem quis entrar. Só entrou por aquela porta aquele que disse: eu creio no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é o meu libertador. A porta que o Senhor Jesus abriu para nos livrar do pecado, para dar a você e a mim uma vida nova, uma vida de esperança, uma vida com esperança na glória. É uma porta que está acessível a todos. Acessível a todos. Mas só vão entrar por essa porta quem disser: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador.
se mover. A escolha é sua, a escolha é minha. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, o Senhor nos dá a oportunidade de viver eternamente com Ele. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. E a escolha, ela consiste em receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a escolha também persiste em perseverar até o fim. Há uma promessa, meu amado, para você. Há uma promessa, meu amado, para você. Não abra mão disso, não. Não abra mão. Não abra mão da esperança da glória. Não abra mão de ter uma vida com o Senhor. Não abra mão de ter uma vida, sabe? Uma vida com propósito. Hoje nós somos livres. Naquele tempo, eles estavam aprisionados fisicamente. E foram soltos. Jesus veio e libertou da prisão aqueles que estavam vivendo a vida de pecado, que eram todos nós. Mas hoje eu quero dizer para você, mesmo que estivermos presos, ali nós seremos livres no Espírito. Aleluia! Ali nós seremos livres no Espírito. Glória É interessante que o apóstolo, que Paulo e Silas, eles foram presos lá em Atos 16, retrata para nós. Eles foram presos, estavam ali presos na prisão, mas ali dentro da prisão eles estavam soltos, eles tinham liberdade para glorificar o nome do Senhor, para cantar, para louvar, para dizer: Senhor, nós estamos aqui presos, mas nós estamos livres do Senhor. E a palavra nos diz que eles começaram a cantar, começaram a louvar, começaram a glorificar o nome do Senhor. E aí, quando deu, de repente vem um furacão, um vento ali, e aquelas portas se abrem, e os cadeados caem, e eles ficam livres, ficaram livres, mas eles tinham caráter. Mesmo estando livres, eles não saíram da prisão, porque eles sabiam que aquela prisão para eles era nada, porque eles eram livres do Senhor. Eles eram livres do Senhor. Então, naquele momento, o que eles fizeram? Eles foram pregar. Ali para eles foi um campo missionário. Ali para eles foi um campo missionário. Você tem se valido dessa verdade. O seu trabalho tem sido um campo missionário. O seu lazer tem sido um campo missionário. A sua escola tem sido um campo missionário. O Senhor nos chamou para que 24 horas por dia nós façamos a vontade dEle. Eu faço a vontade do Senhor não é só quando estou dele, mas quando eu escolhi viver a vida de Jesus na minha vida. Quando você escolheu viver a vida de Jesus na sua vida, você escolheu viver para o Senhor. Você escolheu viver para o Senhor. A maior parte das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu na cadeia. Ele estava preso, ele estava encarcerado, mas ele estava livre no Espírito. Ele tinha alegria, ele tinha a inspiração do Espírito Santo de Deus para escrever, para falar. Ou seja, eu não posso glorificar o Senhor somente nos momentos bons, somente quando as coisas estão militando, quando as coisas estão favoráveis para mim. Não. Eu vou glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. No momento da alegria, o Senhor é o meu Senhor. No momento da tristeza, o Senhor é o meu Senhor. No momento da necessidade, o Senhor é o meu Senhor. Aleluia! Porque Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus! Porque Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Que nessa noite a gente não cuide dessa realidade da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo apenas no campo teórico, apenas no campo da teoria, daquilo que eu falo, mas é preciso que vivemos isso intensamente. Você precisa viver intensamente, eu preciso viver intensamente, porque assim deve ser. Porque assim deve ser. Foi para isso que o Senhor veio.
para que nós fôssemos livres. Aleluia. O grupo de louvor tem mais louvor? Pode subir aqui. Você pode ficar no seu lugar. Aleluia! Se alegra, igreja. Você hoje é livre do Senhor. Aleluia. Comemore. Olha, feliz com o seu irmão aí. Você olha e fala: meu irmão, você é livre hoje. Obrigado, Jesus. Santo Deus. Essa é uma noite onde nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós. E quantas vezes nós viemos aqui para esse lugar, para esse tempo, e não temos a noção do que estamos cantando, do que estamos ouvindo, e passa a ser uma mera rotina estar aqui. Mas nós só estamos aqui nessa noite porque Jesus escolheu nos amar, porque Jesus escolheu entregar a sua própria vida na cruz. Nós só estamos aqui nessa noite porque Jesus escolheu verter o seu próprio sangue. Aquela cruz não era para ele, era para nós. Oh, Jesus, feche os seus olhos. Olha os seus pensamentos ao Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus não precisava ter passado por isso, mas Ele escolheu. Oh, muito obrigada pelo seu amor, Jesus. Te amo, Jesus. Oh, lindo é o seu nome, Jesus. Aleluia.
teus caminhos me desviem. Essa noite eu volto novamente aos braços do Pai, para nunca mais sair. Gostaria de saber se tem alguém que nessa noite